Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre avaliação e comunicação alternativa. Meu nome é Miriam Pelosi e eu sou terapeuta ocupacional. Sobre o que nós vamos falar? Avaliações elaboradas pelo terapeuta ou pesquisador, avaliações padronizadas, avaliações para o contexto hospitalar, escolar e clínico e o material necessário para avaliar crianças e para avaliar adultos. Nós vamos começar com protocolos relacionados ao contexto hospitalar. Eu vou mostrar para vocês uma ficha de avaliação que nós fizemos para um projeto de pesquisa de implementação da comunicação alternativa para os pacientes com dificuldades de fala no Hospital Clementino Fraga Filho, o Hospital Universitário da UFRJ. E para fazer essa pesquisa, nós criamos um protocolo com vários elementos de avaliação. Então, por exemplo, como é que era a forma de acesso desse paciente? Ele era capaz de responder com os olhos? Ele tinha habilidade de assinalar, de responder com sim e não? Era capaz de apontar, soletrar, acompanhar a varredura, escrever, usar acionador? Ele era capaz de ouvir, né? Ele precisava de aparelho auditivo, precisava de aparelho, não precisava? Ou era um paciente que não dava respostas? Em relação aos símbolos, nós avaliamos a habilidade de escolher a partir de fotografias, de pictogramas, do uso do alfabeto, material com alto contraste, com texto ou sem texto. Em relação às pranchas de comunicação, então, qual era a quantidade de símbolos? 2 opções, 4, 6, 9, 12, 40? E que tipo de prancha? Né? Prancha de alfabeto? Uma prancha eletrônica no computador? Ou só a habilidade de responder a partir de símbolos soltos? A linguagem e comunicação. Nós avaliamos qual era a habilidade de linguagem expressiva que o paciente tinha. Então, se ele era alfabetizado ou não, se ele reconhecia símbolos concretos com objetos, se ele reconhecia símbolos abstratos, né, como sentimentos, e se ele apresentava um déficit de linguagem significativo. Em relação à linguagem compreensiva, se ele era capaz de compreender informações básicas e abstratas, se ele respondia ao uso de símbolos tangíveis, se ele respondia com símbolos visuais, se precisava de feedback auditivo, de resposta com som, né, por exemplo, num comunicador, e se ele tinha respostas inconsistentes, independente do recurso que a gente estava utilizando. Os recursos que favoreciam a comunicação desse paciente, né, na avaliação. Então, se ele usou um quadro para escrever, se ele usava eye gaze, se ele usava prancha de alfabeto, comunicador, computador, se ele precisava de óculos, lupa, um parceiro para fazer o escaneamento, né, da varredura, se ele precisava de um parceiro do lado direito e do lado esquerdo, se precisou de treinamento para o recurso e se tinha uma prancha do tipo sim ou não. Em relação ao vocabulário, nós fomos mapeando todo tipo de vocabulário que poderia ser importante para o contexto hospitalar. Pessoas da família, pessoas do hospital. Qual era o lazer que ele se interessava, né? Televisão, revista, livro, fotografia, jogos. Qual a postura que esse paciente estava, deitado, recostado, sentado, de pé. Símbolos sociais que poderiam ser importantes para ele. Então, aqui tinha uma lista de símbolos, né, que a gente já tinha feito uma pesquisa anterior para avaliar quais eram os símbolos e as informações mais importantes para esse contexto. Em relação a dúvidas sobre mim, né, o que ele sinalizava, o que ele gostaria de perguntar, o que aconteceu comigo, qual a minha doença, o que você vai fazer, como ele estava se sentindo, né, quais seriam os itens que a gente estaria colocando ali, coisas específicas do hospital. E essa seleção de vocabulário, ela acontecia com a ajuda do paciente e com um acompanhante que estava sempre ao lado. Ainda nessa perspectiva de levantamento de vocabulário, então materiais específicos do hospital, em relação à rotina, assuntos de conversa, parte do corpo e outros elementos que poderiam ser importantes, então, nesse contexto.
Para uma avaliação, então, nesse contexto, é fundamental que a gente possa utilizar pranchas de comunicação, porque se a gente está fazendo uma avaliação para um paciente que está no contexto hospitalar, é porque esse paciente já apresenta uma dificuldade comunicativa. Ele pode estar entubado, pode estar tracostomizado. Então, é importante que a gente tenha elementos para ampliar essa comunicação. Podem ser pranchas de sim ou não, mas é importante que a gente experimente para poder, inclusive, né, pontuar naquela avaliação que a gente acabou de ver, quantos símbolos foi possível ele responder, né, colocados, organizados em uma prancha de comunicação, ou se toda a avaliação foi feita com símbolos soltos e assim por diante. E aqui nessa imagem a gente tem alguns exemplos de pranchas de comunicação que podem auxiliar essa atividade. Mais recentemente, nós desenvolvemos um outro protocolo de avaliação, chamado Protocolo de Avaliação das Habilidades Comunicativas para o Contexto Hospitalar. Então, essa avaliação é composta por 22 questões, apoiadas com pranchas de comunicação construídas no software Prancha Fácil. Então, a avaliação ela já é composta pelo conjunto de pranchas que vão ser necessários para realizar a avaliação. O objetivo, então, é realizar um rastreio por domínios das funções cognitivas, físicas e sensoriais consideradas importantes para a inserção da comunicação alternativa. E a avaliação ela foi elaborada com base nos aspectos de linguagem, memória e orientação espacial do minimento. O componente de atenção também foi considerado a partir da escala Can-ICU. Quais as áreas que a avaliação engloba? A área de atenção, compreensão, movimento voluntário, rastreio, fixação e função visual, memória, linguagem, então leitura de letras, de números, de palavras, de frases, formação de frases, escrita espontânea, a nomeação, a compreensão, a orientação temporal, a orientação espacial e reconhecimento de fotografias e pictogramas que representam conceitos concretos e abstratos. Essa imagem mostra então parte da avaliação. Então, qual o aspecto a ser avaliado? Atenção básica. Qual o comando do avaliador? Pisque os olhos quando escutar a letra A. E aí o avaliador vai mostrar a prancha de comunicação, vai apontar e toda vez que ele ouvir o som da letra A, ele vai responder. E as respostas e observações, elas têm uma pontuação menor do que 3 erros, maior ou igual a 3 erros e sem resposta. E depois a gente faz uma contagem dessa informação para uma avaliação qualitativa, né? A gente está aqui, a perspectiva dessa avaliação é para que ela dê dados para a implementação da comunicação alternativa e não tenha uma função quantitativa. Aqui um exemplo ampliado, né? Memória imediata com pistas visuais. Preste atenção, eu vou dizer 3 palavras e será mostrar-me a seguir. Caneta, bola e flor. E aí a pessoa recebe a informação, depois, ainda sem a prancha de comunicação, a prancha de comunicação é mostrada e a pessoa tem que, então, ter essa memória, né, imediata, memória de curto prazo, apontando ou sinalizando, né, afirmativamente quando o terapeuta aponta na imagem que representa aquele som que ela ouviu. É importante a gente pensar também em avaliações que possam ser utilizadas no contexto escolar. Esse é um exemplo de avaliação para o contexto escolar. Essa avaliação se chama SET, Student, Environment, Task and Tools, aluno, ambiente, tarefas e ferramentas. E ela vai fazer um rastreamento sobre várias áreas. As habilidades e necessidades relacionadas à comunicação do estudante, considerações sobre o ambiente e o parceiro de comunicação, as tarefas, o que o aluno precisa saber, fazer, né, para poder realizar suas tarefas. Identificar as tarefas prioritárias e as barreiras para a participação. Pensar todas as metas possíveis a serem atingidas, as tarefas prioritárias e suas barreiras. E escrever em um formulário, os objetivos prioritários, utilizando os itens abaixo. E aqui a gente tem uma lista, né, de itens prioritários para serem pensados
quando a gente for finalizar a avaliação. É importante considerar todas as ferramentas e estratégias possíveis, priorizar as ferramentas e estratégias e fazer um plano de ação, me marcar um prazo para revisão, né, para fazer um follow-up dessa avaliação. Eu vou mostrar para vocês o protocolo e vai ficar mais concreta, então, essa informação. A gente tem aqui, então, 7, e vejo, né, funções cognitivas, comunicativas, expressões de desejo e necessidades. Indica interrupção da atividade, aceito sim, realiza protesto, rejeição, diz não, faz escolha, solicita auxílio, solicita objetos do próprio ambiente, solicita objetos fora do ambiente, interage no próprio ambiente, interage fora do ambiente. Vejo que é bastante detalhada. Em relação à interação social, presta atenção ao parceiro, interage, estabelece diálogo, cumprimenta, solicita atenção, solicita atividade social, solicita que a atividade termine, realiza comentários sobre o próprio ambiente, faz comentários sobre o ambiente externo, pede informação, dá informações, outras funções. Vejam que vai havendo um aumento do nível de dificuldade dos itens que o protocolo vai sinalizando. Nessa etapa, a pesquisa está relacionada aos modos de comunicação. Então, usa o eye gaze, usa expressões faciais, aponta, usa gestos comuns, tipo ok, tchau, empurra, gestos idiosincráticos criados pelo próprio usuário. Então, algumas vezes a criança cria um gesto que para ela significa aquela função e as pessoas da família vão compreendendo, mas as pessoas fora daquele ambiente não conseguem compreender. Se faz vocalização, então fazer uma lista, né, com exemplos, e se fala palavras soltas, também uma lista de palavras e um número aproximado de palavras que a criança é capaz de escrever, de falar. Se fala palavras soltas, se diz 2 palavras, se diz 3 palavras, então frases com 2 palavras, frases com 3 palavras. Se a fala é semi-inteligível, e aí a gente tem que dizer mais ou menos o percentual de que que o outro é capaz de compreender aquela fala. Se usa prancha de comunicação com fotos, com figuras, se precisa de um sistema de objetos concretos, se pode utilizar uma prancha ou livro com palavras, ou só com as letras do alfabeto, se é capaz de utilizar um comunicador. Essa parte da avaliação está relacionada aos ambientes e parceiros. Então, estratégias em relação ao parceiro, né? Se estrutura o ambiente, se ele segue o raciocínio do aluno, se ele pede opinião, se ele oferece oportunidade de interação comunicativa, se ele espera a comunicação, interação de acordo com a capacidade do aluno. Porque, nesse caso, o aluno, né, a gente está falando de uma avaliação dentro do contexto escolar, ele vai se comunicar mais ou menos a depender do seu parceiro de comunicação. Então, se as pessoas não te dão espaço, né, não criam oportunidades para que você se comunique, é muito difícil para o aluno ampliar aí a sua habilidade comunicativa. Ainda sobre o parceiro de comunicação, se ele auxilia o aluno, se há um diálogo, se ele faz uso de linguagem apropriada, isso é fundamental, né? Está falando com uma criança. Se ele dá modelos comunicativos para o aluno. Então, o modelo, né, na comunicação alternativa é o que a gente chama de modelagem. Então, enquanto você está trabalhando com a pessoa, você também vai mostrando para ela como ela deveria fazer. E assim ela vai aprendendo, né, como está se desenvolvendo e ampliando a sua comunicação. Se faz uso apropriado dos recursos de comunicação, objetos, pranchas, comunicadores, se dá um feedback para confirmar a mensagem, então entendi, você gostaria de fazer tal ação, e se interage funcionalmente e se diverte, né? Não fica só testando. Mostre a banana, mostre o abacaxi. Né? Se brinca com a criança e se usa a comunicação de uma maneira mais interativa. Essa parte da avaliação está relacionada à observação de tarefas. Na verdade, ele é um guia, né, para preenchimento sobre as tarefas que vocês vão observar. Então,
das tarefas que foram observadas, né? Vocês vão escrever aqui, o modo de participação do aluno, o modo que os estudantes geralmente participam. Então, é uma história ou é um jogo. Como é que aquele aluno que tem dificuldade comunicativa está participando em comparação à forma como seus colegas estão participando? E quais foram as barreiras para a participação do aluno, né? Então, identificar e sinalizar aqui as barreiras. O relatório da equipe deve considerar, então, pontos positivos, né? Coisas que ele gosta, e necessidades, né? Ou que não gosta, em relação a ambientes e parceiros e em relação às tarefas. E, finalmente, traçar os objetivos a serem alcançados. Então, o primeiro objetivo, a ideia é que sejam objetivos devem ser bem específicos, mensuráveis, tangíveis e realistas a curto prazo. Então, a gente não vai dizer assim, o nosso objetivo é que ele aprenda a falar, porque isso é um objetivo de longuíssimo prazo, talvez não seja nem tangível. Então, é importante que a gente crie objetivos bem possíveis de serem feitos e a curto prazo. Por exemplo, você está querendo introduzir um tablet com sistema de varredura pela dificuldade de acesso que aquela criança tem ao equipamento. Então, o seu primeiro objetivo vai ser treinar o uso de um acionador. Como? Ligando e desligando brinquedos. Então, um objetivo bem pequenininho, de curto prazo, para preparar para um objetivo maior, que é usar o tablet um pouco mais à frente. E, finalmente, é feito um resumo, um pequeno resumo dos 3 objetivos, no máximo, né, são pensados em 3 objetivos, com a data para reavaliação. Então, eu acredito que esse objetivo vai ser alcançado em 2 meses, então, em tal data será feita a reavaliação para que toda a equipe possa trabalhar com esses objetivos e que as discussões possam continuar, não sejam apenas uma avaliação inicial sem nenhum tipo de segmento. Depois de determinado os objetivos, a equipe vai discutir quais vão ser as estratégias. Então, estratégias sem tecnologia, estratégias com baixa tecnologia e estratégias com alta tecnologia, para os diferentes objetivos. E para terminar, depois de tudo pensado e estruturado, qual vai ser o profissional que vai fazer determinada ação e quando ele vai fazer aquela ação. Então, a equipe vai se organizando e cada um dos seus membros vai fazer vai ter uma responsabilidade no acompanhamento desse usuário. Agora nós vamos falar sobre como montar um kit de avaliação para uma avaliação clínica de comunicação alternativa. O que é importante considerar? Considere a faixa etária do seu cliente, né, que será avaliado. Tenha fotografias, símbolos gráficos, palavras, né, dos brinquedos ou atividades que vão ser realizadas. Tem algumas pranchas de comunicação com a quantidade de símbolos variadas para fazer as avaliações. Tem uma base para aprender os símbolos soltos, como por exemplo um tapete de carpete ou uma base com algumas tiras de velcro. Tem um plano inclinado para apoiar suas pranchas ou tapete e tenha brinquedos com acionador ou mouse adaptado, o acionador para o trabalho do computador, para que você possa fazer uma avaliação bem abrangente. Vamos ver o exemplo da brincadeira com o posto de gasolina. Então, o que a gente tem aqui nesse símbolo? A gente tem o posto, os carrinhos e os outros elementos que a gente vai usar para essa brincadeira. Então, esse símbolo aqui representa brincar de posto de gasolina. O que vocês precisam ter para avaliação? O objeto concreto, o símbolo, o pictograma desse objeto, a fotografia do objeto, né? Então aqui são os símbolos, e a palavra, porque algumas crianças já vão ser capazes de responder a partir de leitura. É importante que você tenha fotografias de todos os elementos que vão participar da avaliação. Então, o sprayzinho de água, os diferentes tipos de carrinho,
para que a criança tenha a oportunidade de fazer solicitações, de poder dizer o que ela gostou mais, ou se ela tem algum desses carrinhos em casa. É importante ter uma prancha de comunicação que apoie essa brincadeira. Então, você pode ter uma prancha de comunicação mais básica, só com brincar de posto, eu quero posto de gasolina, água, o carro, o ônibus e o carrinho. Mas se você tiver uma prancha só com esses elementos, você não vai conseguir avançar para escolhas do que fazer nesse posto de gasolina. Então, é importante que você tenha colocar gasolina, lavar o carro, aspirar, secar o carro, trocar o óleo, estacionar. E uma prancha que possibilite você dizer outras coisas, como eu quero, não quero, eu quero escolher, é a minha vez, eu quero mais, eu quero parar. Então, não só que eu faça escolhas na brincadeira, mas que eu possa fazer comentários e que eu possa mostrar para você que eu quero brincar mais ou que eu quero parar com aquela brincadeira porque eu estou achando ela muito chata. Um outro recurso que vocês podem utilizar para avaliar é um livro de história. Então, um livro de história, se você estiver trabalhando com crianças pequenas, ou um jornal para conversar com um adulto e trabalhar nessa mesma perspectiva. É importante que você escolha um livro acessível, com letras grandes, maiúsculas, sem serifa, para que não tenha problema no momento da avaliação da comunicação por outras questões visuais, né, ou perceptivas. Esses são exemplos que podem apoiar a história do Tuca, Vovó e Guto. Então, você tem, na história aparece uma loja de brinquedos e aí eles vão comprar skate, então você pode ter um objeto concreto, né, que é uma miniatura, os pictograma e a palavra. O mesmo para a loja de doce, né, porque a vovó leva as crianças para uma loja de doce e para a loja de brinquedos. Vocês podem construir toda a avaliação em cima de um conjunto de bonecos, de personagens que seja do interesse da criança. Então, por exemplo, a Turma da Mônica, né? E aí vocês, se vocês tiverem, claro, né, aquele conjunto de bonecos, para então, qual que você gosta mais, qual o personagem que faz determinada ação, você poder utilizar esse material para compor a avaliação. E aí você poderia ter os bonecos e os seus nomes, por exemplo. Outro recurso bem importante no processo de avaliação são os acionadores com brinquedos adaptados. Porque se você estiver trabalhando, né, avaliando crianças com deficiência motora, né, com uma dificuldade motora maior, você vai precisar pensar em outra forma de acesso. Então, já na avaliação, você pode observar a habilidade daquela criança de apertar um acionador ou de puxar um acionador, para dela fazer escolhas, né, de brinquedos que ela possa brincar sozinha, né? Então são brinquedos adaptados para serem usados com esse acionador. Nessa foto vocês têm os brinquedos e a fotografia dos brinquedos, além de um adaptador para o acionador. A avaliação pode ser feita utilizando jogos. Eu adoro essa forma de avaliar, né? Porque a criança está vindo ali para conversar com você e ela já está nervosa, ela já está num ambiente estranho, então você brincar, você fazer um jogo, é sempre uma abordagem interessante. Da mesma forma que a gente precisa de pranchas de comunicação com conteúdo do contexto hospitalar, ou uma prancha de comunicação com informações um pouco mais elaboradas para avaliar adultos, também vai ser importante que você tenha uma prancha de comunicação de atividades que são próprias da infância. Então, escolha de música, escolha de brincadeiras. Além, claro, né, de diferentes tipos de pranchas de comunicação, com mais ou menos elementos, que possam ser utilizadas durante a avaliação. Então, pranchas com mais ou menos elementos para que você avalie a habilidade dessa criança ou desse adulto de apontar e de selecionar num número maior ou menor de símbolos. Você pode utilizar jogos que se apoiem em comunicadores. Esse é um jogo de rouba-monte, né, que está sendo usado, apoiado em um comunicador. Brincadeiras também utilizando tablets
essa avaliação está utilizando um livro de história com os pictogramas relacionados à história para que a criança possa apoiar a leitura, para que ela possa dar respostas, para que ela possa fazer comentários sobre essa história. E, finalmente, você pode fazer uma avaliação inicial do uso do computador, ou na habilidade de escrita, a depender da idade do usuário que você estiver avaliando, ou para o uso da comunicação, utilizando aí uma prancha de comunicação no próprio computador e avaliando sempre se o acesso vai ser direto, se vai ser por varredura, por movimento de cabeça, né, com algum software que controle o movimento da cabeça e assim por diante. O que é importante saber? As avaliações para o contexto hospitalar, escolar ou clínico, o material necessário para avaliar crianças e o material necessário para avaliar adultos. Se vocês precisarem de mais informações sobre comunicação alternativa, assistam aos outros vídeos. Tchau!